é o único tratamento curativo, não é para todos. E eu acho que falar de transplante, assim, para cirrose... Falar de indicação é fácil também, né? Mas a gente tem que lembrar que existem as contraindicações também. Nem todo mundo nem pode todo receber. mundo pode, Exatamente. né? Então, a gente indica para quem não é contraindicado também. Então, assim, é isso. E às vezes é um pouco... a gente fica aflito, né? Você vê que tem um paciente que tem uma cirrose, tem indicação, ele precisa de um transplante, mas ele tem uma contraindicação muito grande que não possibilita ele para ir para fila. E entendeu? isso a gente tem visto muito porque de uns anos para cá a gente tem visto muito o aumento das complicações da doença hepática gordurosa, Sim. que é uma doença que é associada à síndrome metabólica, obesidade, diabetes, hipertensão. Então, esse paciente, às vezes, ele evolui para uma cirrose do fígado, mas a síndrome metabólica ela é fator de risco para diversas outras doenças, e principalmente doenças cardiovasculares. Então, muitas vezes, a gente, por exemplo, vê um paciente com cirrose que a gente chama por NASH, que é a cirrose por doença hepática gordurosa, mas que ele tem ainda uma complicação cardiológica. Então, a gente já teve paciente, por exemplo, que teve que fazer angioplastia antes do transplante. Ele teve que tratar a doença coronariana. Fazer um cateterismo, colocar stent, né? E aí existe um período de antiagregação. Enfim, existe toda uma complicação. E, às vezes, tem pacientes... Existe um caso também que, assim, mais agudo, que a gente chama do ACLF, que é um paciente crônico que ele agudamente piora a função. Em alguns casos, esse paciente ele pode estar muito grave para... ter tempo para esperar, né? O tratamento. E também ele pode estar muito grave para tolerar o transplante. Sim, claro. Isso esse era o meu ponto. Às vezes o paciente tá no CTI, tá entubado, tá com aminas, que são as medicações que a gente usa para manter a pressão, manter o coração batendo. Às vezes o paciente está muito instável hemodinamicamente, tem alguma complicação muito grave. Infelizmente, às vezes esse paciente perde o tempo, né? O timing do transplante. Ele fica muito grave. E aí para gente poder entra naquele transplantar. contexto de transplante fútil, né? Que você pode escrever um paciente que ele tá muito grave, ele tem um MELD muito alto, mas a chance dele sair daquele transplante é muito pequena. Então, você... É o que a gente chama de transplante fútil, né? Então, você vai ofertar um órgão para uma pessoa que não vai sair. Então a gente tem que... um órgão, né? Vai dizer. É muito difícil dizer isso, gente porque não... assim, sempre o familiar de alguém, uma pessoa que tá ali. É muito difícil, assim, você... Não é que a gente tá negando a chance, mas é porque as chances não existem. Não existe essa chance, na verdade. E a gente tem que entender também que esse ponto de não retorno da gravidade, né? Do paciente que tá com amina dose alta, precisando de muito remédio para manter a pressão arterial, com o pulmão muito comprometido, ou às vezes o paciente está com uma infecção grave não controlada, né? A gente ainda não conseguiu o controle daquela infecção, fazendo febre. E um dos principais, né, no pós-transplante, a gente tem que começar a imunossuprimir esse paciente. A gente tem que começar a dar medicação para reduzir a imunidade, para não rejeitar o novo órgão. Então, a gente tem certas infecções que a gente não tem como transplantar o paciente, porque quando a gente der o imunossupressor no pós-transplante, ele pode fazer uma sepse grave e, enfim, ir a óbito por conta de infecção no pós-transplante. Então, isso também é um fator que a gente tem que pensar. Se o paciente está agudamente grave, será que é uma infecção que a gente ainda não tem controle sobre ela? Porque a gente vai estar... na verdade, né, dando um fator de risco para o paciente. Se vai transplantar, vai precisar imunossuprimir. Sim. Então, você precisa ter aquele doente na mão, né, que a gente fala, né? Exatamente. Todo controladinho ali para você poder trocar o fígado dele e deixar ele um imunossuprimido. Sim. Então, assim, é isso. A gente tem que entender qual é o paciente, que a gente usa muito essa palavra. Quem são os pacientes que estão na janela do transplante, né? Que não são nem muito precoces, né? Que ainda conseguem viver bem
com a doença controlada, né, mantendo, porque assim, o fígado tá doente, então você tem que evitar bloquear os fatores de agressão. Então, às vezes, você bloqueando os fatores de agressão, né, vacinando o paciente, evitando o consumo de álcool, evitando o consumo de medicações que vão agredir o fígado, tratando a doença de base, esse paciente vai viver muitos anos com aquela doença controlada e você não vai precisar do transplante naquele momento ou nem tão cedo, né? Quem são os pacientes que estão para além dessa janela, que já passaram, né, que já são mais tardios, graves, né? Ou naquele momento impossibilitado, seja por uma contraindicação de infecção ou por uma contraindicação de outra doença associada que a gente naquele momento não pode tratar, ou que em momento, infelizmente, às vezes em momento nenhum a gente pode tratar. Então é achar a janela daquele paciente. Entendeu? Isso é uma avaliação muito específica de um serviço de patologia. Sim. Que tem, não é só ser hepatologista, é ter experiência em transplante. Em transplante. Não Tanto é que, qualquer assim, coisa, né? A gente trabalha em centros que fazem transplante pelo SUS. Uhum. Então, é importante falar que os 2 centros que a gente trabalha que fazem transplante pelo SUS, talvez 3 centros, que, assim, vindo aí, né? Tem novidade chegando. Novidade chegando. Os 2 centros que a gente trabalha pelo SUS, o paciente, ele é porta aberta. Qualquer médico que deseja que seu paciente seja avaliado para transplante, ele pode encaminhar para a gente e a gente vai avaliar. É claro que não é todo médico que precisa saber todos esses detalhes. São coisas muito específicas realmente do transplante hepático. Mas você lembrar que se o seu paciente tem cirrose e ele começa a apresentar qualquer complicação, fez um episódio de hemorragia digestiva, começou a fazer ascite, é importante, tá ictérico, encaminha esse paciente para transplante e a partir daí a gente orienta se ele vai ter necessidade de transplantar mesmo, se não vai ter, enfim. É importante que qualquer complicação de cirrose o paciente seja avaliado por um centro de transplante. Precisa ligar uma luz de alerta.